Hoje, no Arquivo Morto, vamos contar a história do guerreiro mais lendário da mitologia grega. Um homem tão extraordinário que os próprios deuses do Olimpo temiam seu poder antes mesmo de ele nascer. Uma figura cuja história foi contada por mais de 3.000 anos e que até hoje inspira guerreiros, atletas e líderes ao redor do mundo. Essa é a origem de Aquiles. E eu prometo que essa história é mais perturbadora e fascinante do que qualquer filme já mostrou. Antes mesmo de nascer, uma profecia já havia selado seu destino. O filho de Tétis seria mais poderoso que qualquer deus do Olimpo. Por causa disso, os próprios Zeus e Poseidon, os dois deuses mais poderosos da mitologia grega, abriram mão de se casar com sua mãe com medo do que o filho deles poderia se tornar. Aquiles ainda nem existia e já era temido pelos imortais. Aquiles era filho de Peleu, rei dos Mirmidões, e de Tétis, uma ninfa do mar. Uma união entre o mortal e o divino que produziu o guerreiro mais extraordinário que o mundo antigo jamais conheceu. Sua mãe sabia da profecia. Sabia que o filho estava destinado a uma vida curta e gloriosa. E fez o que qualquer mãe faria, tentou mudar esse destino. Segundo a lenda, Tétis levou o bebê Aquiles até o rio Estige, o rio sombrio que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Suas águas tinham um poder único, tornar invulnerável qualquer ser que nelas fosse mergulhado. Tétis mergulhou o filho inteiro naquelas águas escuras, segurando-o pelo calcanhar. O corpo inteiro de Aquiles se tornou invulnerável, exceto o calcanhar, onde a mão da mãe havia impedido a água de tocar. Um detalhe minúsculo, uma fração do corpo, que seria suficiente para destruir tudo. Com a morte precoce de seu pai, Tétis entregou o jovem Aquiles aos cuidados de Quiron, um centauro sábio que vivia nas montanhas do Pélion. Metade homem, metade cavalo, Quiron era o mais nobre e sábio dos centauros e o tutor preferido dos maiores heróis da Grécia. Com Quiron, Aquiles aprendeu tudo que um guerreiro e um rei precisavam saber: a lutar com espada, lança e arco com precisão sobre-humana, a caçar animais selvagens nas montanhas geladas, a curar ferimentos de batalha com ervas medicinais, a tocar lira, cantar e declamar poesia, a conhecer os astros do céu e os segredos da natureza. Era essa combinação que tornava Aquiles único. Não era apenas um guerreiro bruto. Era um homem completo, capaz de matar e curar, de lutar e poetizar, de obedecer e liderar. Mas, acima de tudo, Quiron lhe ensinou algo que nenhum treinamento físico poderia substituir: a importância da honra. Para Aquiles, a honra era mais valiosa que a própria vida, mais importante que o amor, mais que qualquer riqueza ou recompensa. Havia também uma escolha que pesava sobre ele desde jovem. Uma profecia dizia que Aquiles tinha 2 destinos possíveis. Poderia viver uma vida longa, tranquila e esquecida, ou poderia escolher uma vida curta, intensa e gloriosa, e ser lembrado para sempre. Aquiles escolheu a glória, sem hesitar. Mas o que exatamente significava ser invulnerável? Os relatos descrevem Aquiles como algo além de um guerreiro comum. Sua velocidade era tão extraordinária que os gregos o chamavam de pés velozes, capaz de correr mais rápido que qualquer homem vivo. Sua força era descomunal. Sua resistência, sobre-humana. Em batalha, era simplesmente impossível de deter. Flechas desviavam, lanças quebravam, espadas não deixavam marcas. Aquiles avançava pelo campo de batalha como uma força da natureza, deixando um rastro de destruição que nenhum exército conseguia conter. Mas havia algo além dos poderes físicos. Aquiles tinha uma presença que intimidava antes mesmo de levantar a espada. Homero descreve que quando Aquiles gritava no campo de batalha, os inimigos recuavam em pânico. O simples som de sua voz era suficiente para semear o terror. Um guerreiro invulnerável, incrivelmente rápido, fisicamente devastador e psicologicamente aterrorizante. Os troianos tinham razão em temê-lo. Quando as notícias da guerra de Troia começaram a chegar, um oráculo consultado pelos gregos deu uma resposta que mudou tudo. A guerra só seria vencida se Aquiles lutasse ao lado dos gregos. Tétis ficou desesperada. Ela sabia de outra profecia ainda mais perturbadora, que se Aquiles fosse para Troia, jamais voltaria. Então fez o impensável. Disfarçou o filho de menina e o escondeu na corte do rei Licomedes, na ilha de Ciros,
vivendo entre as filhas do rei. Aquiles, o guerreiro mais temível do mundo grego, viveu disfarçado de mulher. Mas os gregos não desistiam. E foi Ulisses, o mais astuto de todos os heróis gregos, quem descobriu o paradeiro de Aquiles. Chegando à corte de Licomedes com presentes para as filhas do rei, entre joias e tecidos finos, Ulisses escondeu uma espada e um escudo reluzente. Quando o alarme de invasão foi tocado, todas as mulheres fugiram. Apenas uma correu em direção às armas. Era Aquiles. E seu destino havia sido encontrado. Tétis havia tentado tudo para salvar o filho. Mas algumas profecias não podem ser evitadas. Aquiles olhou para a espada e o escudo, e naquele momento fez sua escolha definitiva. Glória e morte em Troia, ou vida longa e esquecimento. Ele pegou a espada. Aquiles partiu para Troia sabendo que não voltaria. Escolheu conscientemente uma morte gloriosa a uma vida comum. E o que ele fez naquela guerra, as batalhas que travou, os inimigos que destruiu e o destino que o aguardava, isso fica para o próximo episódio. Se inscreve no canal para não perder. A história de Aquiles está apenas começando.